Sérgio, eu acho que é até melhor escutar vocês, que esse assunto FGTS, ele é, quem sabe, um dos mais difíceis que se tem atualmente para resolver. Porque matemática, ela não perdoa. O problema que a gente tem são baseados em 2 pontos. Não importa que a Caixa fale, que a Ministério das Cidades fale, não adianta. Nós, basicamente, que somos engenheiros, tem 2 pontos. Primeira coisa, no ano passado, tiraram 50 bilhões do disponível do Fundo de Garantia. Tiraram do Caixa e puseram no bolso das pessoas. Maravilha. Ajudou o Brasil. Ferrou no Fundo de Garantia. Segunda coisa, a Selic saiu de 14, caiu para 6. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que o dinheiro que vai para o subsídio, certo? Ele vem da diferença que o Fundo de Garantia tem na aplicação do seu recurso com aquilo que ele paga para o trabalhador. Então é lógico, se diminuir o meu disponível e diminuir a minha rentabilidade, a sobra do subsídio era questão de tempo, a gente não sabia, eu nunca soube disso, mas desde o primeiro dia que isso aconteceu, falei na época o presidente era o Gilberto, estava o presidente, estava o Diogo, o ministro, o presidente Temer, estava o Diogo, estava um bando de gente, realmente tinha uns 8, 10 pessoas numa sala, que eles vieram com essa história de sacar. Eu já disse isso lá na época, eu não sabia quando ia acontecer, mas é claro que veio para acontecer. Segunda coisa, o problema do êxito de programas que eu faço um e-mail, né? Eu faço um e-mail. Quando eu faço um e-mail, e aí tem um ponto que o Eliel me fez uma pergunta antes, que eu quero que ele me faça daqui a pouco de novo, né? Que é o seguinte, é uma safadeza do governo federal jogar 90% do subsídio para cima do FGTS. Então a gente tem que entender se 1,5, ele é o brinco, se é 2 menos meio, que é pegar o faixa 2 e dar mais subsídio, está no mesmo modelo do Fundo de Garantia faixa 2 e faixa 3, ou se é 1 mais meio, que é nada mais do que pegar o mesmo dinheiro que você põe no faixa 1 e fazer 3 casas do faixa 1,5. Entendeu? Então, vamos dizer, o que não dá, e aí desde o primeiro instante que foram as propostas do faixa 1,5, da CEBIC, elas foram 50% governo, 50% FGTS. Porque é lógico, se eu tenho menos disponível, se eu tenho menos taxa para me remunerar, eu aumento o consumo, vai dar problema. Vocês têm alguma dúvida quanto a isso? Então, o que a gente tem que pensar, e aí eu proponho que no nosso debate seja bem dividido isso aqui. Uma coisa é o hoje, que a gente tem que sair desse sufoco, e aí sim eu acho que a gente tem que puxar a orelha da Caixa e ter nos avisado só em cima da hora. Isso é uma coisa que eu acho que a gente tem que puxar a orelha da Caixa mesmo. Mas não adianta, independe da Caixa, essas regras matemáticas que eu acho, sabe, eu estou falando com uma opinião muito, muito pessoal, pode ser até que alguns dos nossos companheiros não concordem, mas o que eu falo isso, então vou dizer, mas tem que pensar o ano que vem. Acabei de combinar que eu saí aqui do Nelson, que está segunda-feira lá com o presidente Nelson e de tarde com o Baldio, ministro da Cidade, e amanhã eu vou estar com o Mourão, que é o novo vice-presidente, que está conversando essa parte de infra, e de levar para ele o plano de fundo de garantia. Ou a gente encara de frente esse problema, entendeu? Ou a gente mata a galinha dos ovos de ouro. Nós vamos matar a galinha dos ovos de ouro, podem ter certeza. É um problema seríssimo que a gente tem que discutir. Eu acho que só fiz uma introdução, tá, Sérgio? Para posicionar todo mundo no mesmo nível, que é isso aí. Nós temos um plano imediato que a gente tem que ver como solucionar, que o que está sendo executado não é o que foi tratado. Digo bem claro isso para vocês. E segundo é como é que a gente faz 2019 para frente. Porque vamos lá, esse orçamento que está aqui, a minha irmã, minha querida, minha adorada Henriqueta, eu sempre digo para ela, minha filha, papel está tudo. Agora, se você chega aqui, nesse orçamento aqui, lindo e maravilhoso, por exemplo ali, tem 5 bi de pró-cotista. Desde o ano passado, está aqui todo mundo da Caixa que sabe disso, que nós somos contra. Porque tem um outro problema seríssimo aí. Tem um outro problema seríssimo, que juntou tudo. Que é o seguinte, um tempo atrás, cada ano de poupança não tinha dinheiro. O que foi lá feito? Pleito nosso mesmo. Vamos fazer o seguinte, fundo de garantia, não é, Abelardo? Né? Vamos dizer, o Abelardo, para quem não conhece, é conselheiro do FGTS. Está aqui ao lado do Madrugão. Então vamos lá, o que a gente propôs? Já que o fundo de garantia tem fundo, vamos subir a regra do fundo de garantia e ele apoia a caderneta de poupança no financiamento. A gente aumentou o limite,
a cidade grande, fiz o pacotista que tem 400, 500 milhões, estamos sem cupim, maravilha, a festa acabou. Você entendeu? Então, desde o ano passado, a gente insiste que, por exemplo, o 5P do pacotista tinha que ter acabado. Tá certo? Hoje a gente sabe perfeitamente, mas, pô, isso não foi de hoje que a gente falou. Assim como a gente tem que encarar de frente, baixar limite. Entendeu? Será que faixa o e-mail, o limite do subsídio é esse mesmo que faz? Não adianta, tem que pegar um pé 43 e pôr um sapato 43. Não adianta querer enfiar um sapato 42, um pé 43. É isso. Tá bom, Sérgio? Ok, Zé. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos abrir as perguntas aos demais, a Alda está aqui, eu só vou precisar que daí a pessoa vai se levante, se identifique, nome, se é algum associado, sendo associado nosso, identifique a empresa e faça a pergunta ou para o Zé ou para o nosso palestrante principal, que é o Paulo, por favor. A palavra é de vocês aí, pessoal. Vamos começar a girar aí as perguntas, dúvidas. Todas aquelas perguntinhas que vocês me fazem no WhatsApp, por favor, faça de público agora. Só que a minha pergunta não tem a ver com a... Não, a tua pode ficar para o final, Leon. A tua pode ficar para o final. Então, quer uma colocação, por favor? Não é bom, pega aquela produção. Pode ser essa. Bom, Gama Silvio Ceará, estou com o presidente do Conselho Jurídico da CBI. Presidente, esse puxão de orelha que você pediu para dar na Caixa, nós demos não só na Caixa, no Paulo Antônio, no próprio presidente Nelson, mas inclusive ao ministro das cidades lá no Baldi, quando nós fomos realizar no dia 2 de outubro. Né? O que o empresário precisa é transparência e regra do jogo antes do jogo começar. Mudança de regra no meio do caminho, ninguém aguenta mais. Primeiro ponto. Segundo ponto, voltando da reunião de outubro, nós fomos nos reunir com a superintendência do Ceará e me causou uma perplexidade. Por quê? Porque a resolução que saiu do Ministério das Cidades não permite fazer remanejamento de recursos do chamado formiguinha. Ou seja, aquele que vai no balcão, faz o seu imóvel, constrói o seu imóvel e vai vender unidade avulsa. E só lá no Ceará tem quase 45 milhões ainda sobrando, que a superintendência sabe que não vai usar, mas não tem como remanejar para imóveis de colegas nossos, ou para apoio à produção, ou para desligamento dos clientes para pagar a dívida da Caixa. Então essa é a pergunta que eu faço a Paulo. Por quê e o que é que precisa para que ocorra esse remanejamento, tendo em vista que vai haver sobra de recursos para o chamado imóvel de balcão? Bom, transparência. E como você também disse, Zé Carlos, vamos puxar a orelha da Caixa. Vamos falar sobre puxão de orelha da Caixa. Quando a gente tem alçadas e tem competência não no sentido de saber fazer, mas até onde eu posso ir. Eu posso ir como vice-presidente até aqui. Aí vai para o presidente da Caixa. Mas alguns assuntos, por exemplo, Minha Casa e Minha Vida, Gama, é um programa de governo. A alçada passa a ser do governo federal para algumas deliberações, e algumas delas vocês estiveram presentes, como aquela reunião com o presidente Temer que eu estive, porque o presidente Nelson estava viajando e eu representei. Aquela reunião não foi em outubro, foi antes. Agosto. Em agosto, ocorreram tratativas, e aquelas tratativas não podiam ser divulgadas, nem por você, nem por mim. Nós não podíamos. As tratativas ali dariam conta de outro direcionamento que não esse que aconteceu agora. Confere? E nós não. Por quê? Porque houve algumas tratativas e um direcionamento e a gente saiu de lá com algumas definições. Mas eu, Caixa, não poderia passar uma mensagem para vocês lá da vice-presidente da habitação dizendo: olha, estivemos hoje, CEBIC, Abraim, que parará com o presidente da República e que nesse encontro foi procurado encaminhar dessa maneira. Seria transparência, mas não, porque não estava assinado. Não tinha a instrução normativa. Tanto é que de agosto até essa de outubro que você se refere, muita água rolou
E nós tivemos que realmente aguardar. A Caixa não pode se posicionar quando o programa é de governo e quando o governo está em tramitação, e alguns desses trâmites ele depende do Conselho Curador, e são muitos atores envolvidos. Para eu responder puxada de orelha, tá? Mas eu não tenho dúvidas, e na CEBIC, José Carlos, eu pedi desculpas em meu nome quanto a isso. Em meu nome, Paulo Antunes, eu peço desculpas para vocês, porque vocês são empresários, porque vocês fazem, e vocês têm que ter sim transparência e regularidade das coisas. E aí eu apresentei uma sugestão lá na CEBIC que eu apresento para vocês. Matematicamente também, para quem é da área de finanças como eu, fui professor de finanças há algum tempo, uns 5 anos, e matematicamente, toda vez que você tem recursos escassos e demandas a mais, você precisa criar critérios. Quais são os critérios que hoje nós temos, a não ser aquele, por UF? Por UF. Conselho, Ministério, coloca por UF um valor de dotação do FGTS. Esse é o único critério. Agora, por UF, talvez a gente tenha que aprimorar. Será que nós não temos que ter alguns critérios para dizer, vamos contratar os melhores projetos? E aí definir o que é o melhor projeto? A empresa, critérios definidos junto com a categoria. Ao olhar o orçamento aqui, ele não será suficiente para atender toda a demanda. Ele não é responsável por atender toda a demanda também. Zé Carlos está completamente com razão quando você diz, Zé, que o subsídio é muito caro agora com essa taxa Selic. O subsídio é caro para o fundo. Aliás, o fundo é privado. O fundo é privado. Qual a obrigação desse fundo de dar subsídio para complementar a renda para as famílias pegarem financiamento? Será também que a gente não pode discutir um pouco mais de profundidade o que é financiamento realmente que precisa de subsídio? Seria uma responsabilidade de política social do governo, e usar o FGTS para a continuidade dos programas são reflexões, tá? Quanto à segunda pergunta, que seria, alguém lá do Estado falou que tem dinheiro sobrando. Eu vou apurar isso. Sabe por quê? Porque o que ficou definido na reunião, também com a participação da CEBIC, da Abrainc, era que a gente iria retirar do individual, do FGTS individual, a que você se refere, todo o possível, preservando sim as propostas em andamento e tramitação, sob pena de risco jurídico e por ser em todo o país. Tá? Isso foi, acho que o Zé Carlos deve lembrar, o presidente Nelson, eu estava do lado dele, ele foi muito firme nisso, na colocação. Ele falou, eu não posso deixar de contratar essas que eu já emiti, muitos de vocês sabem o termo, a PF2. Então, nós retiramos praticamente, tiramos todo o valor possível de ser retirado do individual e migramos para o desligamento PF da PJ. Tá? Isso foi feito. Pode ser, e aí pode ser que os valores, de repente, em algum estado, não está faltando hoje, mas nós ainda não fizemos, estou sendo muito transparente, uma parte do valor remanejado não foi feito por questões, vamos dizer, operacionais. Tá? Precisava definir de que estado, quais estados seriam remanejados da infra, do saneamento, qual o valor de cada estado sai da infra do saneamento e para poder trazer para a habitação. Tudo isso terminou hoje. Então amanhã deve estar resolvendo, e aí sim todo o valor combinado naquela reunião estará disponibilizado em todos os estados brasileiros. Mais uma vez, assim, a gente explica isso em comunicados, mas é uma dinâmica muito rápida, tá? Então
Acho que são as duas respostas. Não sei se eu consegui atender. Boa noite, Paulo. Você tocou num ponto que é muito caro ao FGTS e a população de menor renda e, portanto, mais vulnerável, que é o desconto ou o subsídio. Eu queria te perguntar como é que você enxerga, você já falou em parte, a redução da participação proporcional do governo, que veio caindo ao longo do tempo. Hoje é só 10%. Mas tem um assunto que tem se agravado muito nos últimos tempos. Quando a gente fala em desconto, a maioria dos aqui presentes devem mirar exclusivamente o complemento. Mas o desconto ou o subsídio ele é dado também por equilíbrio. E, até um tempo atrás, a distribuição do subsídio, que hoje são 10 bilhões, ou ao redor disso, 9 só do FGTS, era composto assim, 30% para equilíbrio, uns 70% para desconto. Ia parar efetivamente no bolso dos nossos adquirentes, das pessoas que precisam. Isso se inverteu para aumentar o spread do agente financeiro. Então, hoje está indo mais ou menos 1/3 para complemento e o resto é equilíbrio. Como é que você vê isso quando você faz uma análise crítica do spread do agente financeiro, que deveria ser no máximo 2,16, em alguns casos chega quase a 4. Como é que você enxerga isso? Bom, são duas respostas, né? Eu acho que quando eu fiz a apresentação para vocês, eu falei, o programa Minha Casa Minha Vida precisa ser repensado, sim. Tudo pode ser evoluído, acho que tudo de bom a gente tem que pegar. Eu acho que a resposta, ou as reflexões que nós temos que começar, é pelo seguinte. Acho que o Estado brasileiro precisa olhar a responsabilidade que ele tem sobre a habitação de interesse social. Olhar com mais profundidade para separar o joio do trigo. Quem realmente precisa de subsídio. Porque nessa última década, acelerando-se aí com 1,5, que o Zé Carlos se referiu muito bem, a gente foi concedendo subsídio sem aprimorar, apurar melhor se quem estava pegando o subsídio realmente necessitava do subsídio. Se nessa faixa da população que a gente mostrou aqui, 80% ou 70% da população ganha menos que 3 mil, 70% ganha menos que 3 mil. É justamente essa faixa da população que tem renda informal. Ela tem renda informal, nós sabemos disso, trabalha-se com renda informal. Estava com motorista hoje, ele não tem casa. Eu falei, como não tem casa? O motorista da Caixa não tem casa, né? Por quê? Quanto que é a sua renda? Comecei a fazer o sirique dele, né? Comecei a fazer a análise de risco dele, mentalmente. Não, eu ganho 1.600. E sua esposa? Mas minha esposa tem vergonha, ganha mais que eu, ganha quanto? 1.700. Mas por que você não tem casa? Não, doutor, porque é difícil, São Paulo, né? Eu falei, mas você tem renda informal? Chutei. Ele tinha, não era, Daniel? Ele ganha mais na informal do que na formal como motorista. Ele faz bico de segurança todos os finais de semana, ganha R$2.000. Nós apuramos o subsídio e entregamos o subsídio bastando você falar a sua renda. Se esse motorista falar que não tem essa renda, ele vai pegar o subsídio. Então, precisamos evoluir nisso também. Eu dou o subsídio no varejo. No varejo, assim, modelo é esse, pá, varejo, todo mundo. Quem quiser chega, está aqui subsídio. Alguém vai querer entrar na fila de um empreendimento SBPE hoje? Ou do FGTS? Não vai. Por isso, 85% que nós fizemos esse ano é do Minha Casa Minha Vida, nós Caixa. Eu tenho com subsídio. E eu apuro apenas com a renda que você me fala ou que nós construímos. Faz sentido isso, não faz? Precisamos aprimorar.
O outro ponto, separando, será que daríamos subsídios somente para quem realmente precisa? Qual seria o critério? Será que teria que passar por algum critério junto a uma assistência social, posto que nós estamos com escassez de subsídio? Feito. Avançando. Como que eu vejo essa parte do equilíbrio? Quanto mais a gente começou a fazer subsídio, contratos com famílias para mais baixa renda, dando desconto, inclusive no fundo de garantia, eu passei a cobrar 4,5% do cliente, se ele for cotista, não é isso? 4,5%. A rentabilidade do fundo de garantia começou a cair. Será que ele não consegue? Da mesma forma que eu não estou apurando bem para ele merecer o subsídio, será que está correto eu também dar mais desconto? Então, 4,5%. O fundo de garantia tem que ter a remuneração dele. Não é 4,5%. Eu pego em 4,5%, pago em 4,5%. O spread máximo que nós temos lá é 2,16. 2,16. E esse spread não. O equilíbrio, para todos vocês, é o pagamento da despesa do custo dessa operação financeira realizada pelo banco, a Caixa, durante a vida do contrato. Se o contrato tem 30 anos, durante 30 anos eu carrego isso com risco de crédito, inadimplência, com atendimento ao cliente, com despesas, com todas as despesas de carregar esse contrato. Tá? Então, esse valor significa esse equilíbrio, equilibrar, porque um banco estatal, mesmo sendo estatal, por lei, por decisão estatutária, ele não pode operar sem uma margem mínima. A margem, hoje, dentro da Caixa, para esses programas é margem mínima. Eu posso sentar, posso abrir isso, quando surgiram as primeiras situações sobre esse assunto, né? Porque quando começa a faltar recurso, a gente começa a fazer vaquinha, né? Eu determinei uma equipe, o melhor superintendente nessa área, ele sentou exclusivamente para refazer todos esses cálculos. Semana que vem eu tenho ele lá comigo. Eu gostaria de sentar contigo. Olha, Paulo, tudo bem, concordo com o que você falou, só tem um mínimo de reparo ao final. A taxa de inadimplência na habitação tem sido baixíssima, apesar da grave crise econômica, baixíssima, e nós sabemos que os contratos não se arrastam 30 anos. O prazo médio de quitação está entre 55, 60, no máximo 60% do prazo. Eu ia molhar o bico aqui. É até 30 anos ou enquanto durar o estoque. Se liquidar com 10 anos, a Caixa devolve. Tá lembrado? A Caixa devolve. Se liquidar com 5 anos, o cliente e a Caixa devolve para o fundo. Tá? Aí um dia me fizeram essa pergunta numa plenária bem maior. E foram investidores, porque começa a surgir normal em tempo de escassez. Eu disse o seguinte: nós estamos dispostos porque isso é transparente, isso foi muito discutido, está lá, nós estamos olhando. O programa Minha Casa Minha Vida foi todo esse sucesso e nenhum agente financeiro quis fazer. Nenhum agente financeiro quis fazer. Nenhum agente financeiro quis fazer com essa taxa de equilíbrio. Bom, pessoal, eu sei da angústia de vocês, eu já passo, sei da angústia de vocês, eu acho que a gente já contou aqui o problema estrutural que nós temos. O problema de vocês é o contrato que está na boca do forno, como é que vocês vão fazer e coisa e tal. Eu, para mudar o rumo da prosa, já vou dizer algumas coisas, que foi aquilo que o Gama quis se referir. Às vezes a gente fala, a Denise sempre fala para mim, que assim, nunca menospreze o óbvio. Né? Então, para a gente, taxa de equilíbrio é fácil. Mas duvido que 100% das pessoas aqui dentro sabiam que a diferença entre o juro que a pessoa paga e o juro que efetivamente a Caixa está recebendo. Mas o que eu queria dizer é o seguinte: foi mais ou menos acertado nesse dia que não tinha dinheiro mais para contratar. Ponto. Fomos chamados lá para dizer isso. Foi isso que o Gama se refere
nessa dita coxa. O que eu vou tentar traduzir para vocês no português mais claro, que para mim é mais fácil. Aqui nós tivemos em agosto, a gente sabia que tinha problemas, que ficou acordado que seria remanejado. Por fatores políticos, mandaram ficar quieto para segurar. E aí é a mesma coisa que uma doença que você não ataca imediatamente. Se atrasa para atacar e dar remédio, quando chega ali na frente, o remédio tem que ser mais difícil, que é o que nós estamos convivendo hoje. Então fomos chamados e disseram, olha, parou tudo, não tem mais. O ministro Baldi foi taxativo quando disse assim, não seria irresponsável de mandar contratar agora, e o ano que vem, quando vocês forem fazer o repasse, for contratar o cliente de vocês, não ter dinheiro para botar no subsídio, aí eu quero ver como é que vocês vão fazer. Ou seja, pior do que não ter para contratar, é ter contratado e não ter dinheiro para receber, que a gente sabe que um tempo atrás aconteceu. Foi acordado que as prioridades seriam, primeira, quem está formando a demanda mínima, porque é terrível alguém estar com a demanda mínima não completa, está trabalhando em cima dela e fazer isso. Segundo, os desligamentos de um PJ já materializado e em andamento, tá certo? É a segunda coisa. O PJ ficaria, a princípio, para 2019, porque dificilmente teria dinheiro suficiente nisso aqui. Mas aqueles PJs assinados seriam, sim, seriam honrados eles, foi isso que nós acertamos. O que o Gama falou foi o seguinte, só que para fazer isso alguém tinha que pagar parte dessa conta. E uma parte dessa conta é aquele individual que chega lá no balcão da Caixa e faz o seu financiamento. Sabe-se também da pressão enorme que é exercida por esse público perante a Caixa, mas isso que foi acordado naquele dia. Então, eu quero dizer para vocês, eu queria muito que vocês expressassem ao Paulo, o pessoal da Caixa que está aqui, a angústia que está falando vocês, que é o que eu estou brincando, que é os WhatsApp que chega para mim, ó, eu tenho isso, eu estou com aquilo, aquilo. Eu queria que vocês botassem para fora, era isso que eu atravessei. Paulo, eu aqui, Rodas Construtora de Curitiba, enfim. Então, a pergunta, as obras que tem PJ já contratado, vai ter dinheiro para continuar desligando até final do ano? Olha, essa é uma pergunta. E a segunda pergunta é qual que é a perspectiva aí para novembro e dezembro e a gente está totalmente sem visão para o próximo governo? Qual que é o começo disso? Começa em janeiro, dia 1º de janeiro, temos um plano ou o que acontece? Quer falar a verdade? Quer que eu te diga? Sim, claro, por favor. Nenhum perspectiva. Deixa eu dizer. A gente tem que falar claro as coisas para todo mundo, tá certo? Vamos dizer, do jeito que está, o ano que vem não fecha a conta. Existe uma proposta a qual nós somos frontalmente contra, que é a seguinte, você tem 60 bi de orçamento, então nós vamos liberar 5 bi por mês. 5 bi por mês. Beleza. Você sabe o que vai acontecer. Você sabe o que vai acontecer. Acaba até dia 15, acaba tudo. Acaba tudo, e aí quem que vai ser contratado até dia 15? Amigo do rei. Entendeu? Então isso a gente não pode permitir, porque se existe uma coisa que Minha Casa Minha Vida, ele fala até hoje, é que ele é salutar. Você não viu nada de coisa errada denunciando ele. Mas eu tenho certeza absoluta que a partir que um monte de gente tiver dificuldades, a coisa vai mudar. Então, isso a gente não aceita, que era a proposta que veio para nós. Nós não aceitamos sobre isso. Vamos berrar e vamos botar na rua, vamos botar na imprensa, por acaso apareceu, por que somos contra? Tá? Agora, existem, por exemplo, eu posso mandar aqui para o Sérgio, é uma coisa que a gente procura, tem bem, quantos Gama que tem lá, uns 20, 30 itens lá, que a gente está propondo. Eu vou te dar um exemplo, para você entender. São Paulo, Rio, é Distrito Federal. Não é Distrito Federal porque não tem, mas vamos dizer, uma família de R$ 2.350 de renda, financiando um imóvel, puxa vida, eu não me lembro qual que é o valor lá, acho que é 135 mil, simulação que a gente fez, 135 mil, município de 100 a 250 mil habitantes. Se for nesses 3 estados, 10.800 reais de subsídio. Se for o resto do Brasil, 2.600. Tem que ter um desnível? Tem, mas não é 4 para 1. Tá? Vou te dizer outra. Nesses estados, o piso do subsídio é 10 mil. Então, logicamente, com uma curva, ela pode ter o mesmo pique lá de 35. Só que se uma cabe em 2 e outra cabe em 10, é lógico que o meio aqui, você gasta muito mais nesses outros lugares. São brasileiros iguais, famílias iguais, e aí tem jabuti em cima de poste. Então, tem um monte de coisas desse tipo que nós estamos propondo. Por exemplo, eu vou te dar um outro exemplo, que é o que o Paulo está falando em termos de melhoria, né?
que é o seguinte: se chegar aqui no Sinduscom do Paraná, uma estagiária, filha, sei lá de quem é, com uma Ferrari, né? Ela ganha R$800, R$1.000. Ela tem direito a 70% do subsídio que um pai de família com 8 filhos. Está errado, está errado. Você compreende? Então a nossa proposta é que esse 70 caia para 40. Vocês compreendem? Então tem um monte de lugar. Por isso que eu te digo que não tem nenhuma. Que tem que fazer simulação para ver o que isso impacta. Para a gente ver. E aí, qual que é a nossa proposta? O Curitiba está quanto que está no limite de teto de financiamento? 200? 200 mil. 200 e pouquinho, tá bom. Pô, não vai fechar em 200, vai fechar em 190? Então que fique em 190, mas que você garanta que você chega na agência 190, você sabe que você faz um produto, ele vai poder ser financiado. Por quê? Por quê? Porque nós tratamos, ficamos lá alguns anos brigando com o Banco Central, abrimos uma caixa preta, que não é o caso da Caixa, não tem nada a ver, a Caixa é azul, né? Então não é Caixa preta, que é o seguinte, apareceu 80 bi, apareceu, do dia para a noite, 80 bi que estavam em banco privado aí, da cadeia de poupança. E aí os bancos terão um estímulo se financiar imóveis de menor valor. Então, esse imóvel que, porventura, lembra que eu falei atrás, a gente subiu a regra do fundo de garantia para atender a Caixa. Agora tem que fazer o contrário. A caderneta de poupança tem que baixar um pouco e atender esse imóvel de 220, 230. Por quê? Porque o banco vai estar tendo estímulo, ganhando mais dinheiro para poder financiar esse povo. Sabe? Mas são coisas desse tipo. Nós vamos ter que, nos próximos dias, nos aprofundar muito fortemente nisso para falar de 19. 19, quem tiver com o projeto, muito carinho, muito cuidado, e o marinheiro leva o barco devagar quando tem nevoeiro, né? José Carlos, é bem isso. O que assusta é a gente tem uma perspectiva de mudança rápida e tem muita coisa a ser discutida. Está entrando um novo plano, então tem muitas ideias aí pairando, muitas coisas a serem melhoradas, como disse o Paulo. E de repente uma ideia que a gente pensou, de repente você não podia fazer 30 para 35 anos. A pessoa quer saber o quanto ela pode pagar, não quer, se vai pagar 5 anos a mais ou menos, você não pode aumentar um pouquinho o prazo? Você pense bem, a disponibilidade de recursos vai ser igual. O retorno fica pior ainda para a Caixa. Ela vai demorar mais para receber dinheiro de volta e menos recursos disponíveis. É isso. Não é esse tipo de baixo. Quer ver uma? Olha só, essa vocês têm que ajudar nós. Qual que é uma? Vocês vão adorar, que está lá no meio dessas propostas. Hoje, quando o informal vai lá e financia o imóvel dele, ele compra uma CND e não paga FGTS, não é isso? Qual que é a nossa proposta? Paga FGTS. Por que não paga FGTS? Porque você não consegue individualizar a conta do cara, de quem trabalhou. Então faz o seguinte, deposite no patrimônio do fundo, use isso para subsidiar. Isso é renda do fundo para poder subsidiar. É mais uma fonte que a gente poderia ter. Tem 20 ou 30 desse tipo. Sua primeira pergunta foi... vai ter dinheiro para contratar, para fazer desligamento de pessoa jurídica já contratada? Foi isso? Os PJ contratados. Isso. Alguém tem essa dúvida, pessoal? Pois é, por isso que eu quero responder as suas perguntas, né? A prioridade, conforme o Gama falou, tem que ser esse desligamento. Foi esse o trato nosso lá. Porque o desligamento de PJ já contratada significa fluxo de caixa para a empresa, significa pagamento das dívidas ou valor aplicado para as empresas e, sobretudo, também é importante para a Caixa porque vocês vão pagar seus compromissos com a Caixa. Então a prioridade é essa. Vai ter dinheiro até o final do ano para essa modalidade? Veja só. Na PJ, as PJs que vocês estavam com tudo pronto para contratar, tudo pronto, faltando colocar no sistema, vamos imaginar assim, uma linguagem figurada, eles serão honrados, igual o Zé Carlos também já mencionou. Todo o dinheiro possível foi direcionado, esse valor dá cerca de 2 bi, não, vou falar exato, 2 bi 414 milhões para desligamento. Apoio à produção, desligamento, só desligamento PF de PJ. Pelos cálculos e pelos volumes que nós temos espalhado,
é possível nós chegarmos até novembro, foi o que nós conversamos lá com o ministro quando da deliberação. 10 de dezembro. Chega até 10 de dezembro. Está gravado, 10 de dezembro. Não vem cuidar isso aí. 1,5 ou 2? Oi? 2. Não, 2. 1,5 é um capítulo à parte. Eu estou falando final de novembro, 10 de novembro, 15, 10 de dezembro, 15. Está gravado lá, né? Então vamos ficar no dia 10 de dezembro. Mas não foi eu quem falei, tá? Vocês podem pegar a voz lá. O pessoal começou a acelerar. Vou concluir a resposta aqui para separar bem. Prioridade é desligamento de PJ já contratado. É você fazer esse desligamento porque é fluxo. Isso foi decidido lá na reunião. Tem recursos? Tem 2.414 milhões destinados só e exclusivamente para isso. Pelos cálculos dá então até dia 10 de dezembro. Tem muita coisa para se contratar. Pode ser que dê sim até 10 de dezembro, porque muitos não contratam por um motivo ou por outro. Então até essa é a perspectiva. Faixa 1,5 merece um capítulo à parte. É que faixa 1,5 ela tem uma adrenalina diferente, né? Foi reduzido a meta física, era 70 mil, passou para 60 mil. Por quê? Porque o subsídio do faixa 1,5, para cada um que você faz o 1,5, você faz 2, no mínimo, no faixa 2. E foi deliberado por isso, redução da meta, e usar esse subsídio, que seria dessas 10 mil unidades, para colocar justamente nesses 2.414 milhões, tá? E juntamos um pouco mais de subsídio. O Banco do Brasil não estava utilizando, ele mandou um valor, 120 milhões, nos ajudando. Então, eu só não vou pedir uma salva de palmas para o Banco do Brasil, mas dizer que esse dinheiro tem ajudado muito esse novo direcionamento, tá? Sob perspectiva, eu penso um pouco diferente do Zé. Eu sou otimista. Eu sou. O Zé pode ter mais os motivos, né? Lógico. Eu estou otimista com relação a esse país, em alguns aspectos. Quando a gente senta num auditório como este, de frente a frente, para discutir com profundidade alguns assuntos, é sinal que as coisas estão mais transparentes. Quando um membro do Conselho Curador da FGTS pergunta sobre o spread que o banco está ganhando para poder fazer as operações publicamente, isso é ótimo. Por quê? Porque precisa ser repensado. Não estou falando que... Não estou dizendo, estou dizendo que até o subsídio, a apuração tem que ser melhor. Se nós estamos fazendo isso, e nós já sabemos que existe um valor do Fundo de Garantia, e lembre, o Fundo de Garantia permaneceu crescendo o valor disponibilizado. Essa falta, entre aspas, de recursos que nós estamos vivendo nesse período do ano, não foi causado, até esse instante, por nenhum fator. Outros, ele foi aumentando. A falta de recursos está sendo provocada principalmente pelo aquecimento da economia. Era 83, foi 84 e esse ano 88 bilhões. Nós deveríamos estar comemorando que nós estamos tendo mais demanda e que esse recurso não vai ser suficiente para atendê-lo. Com relação ao subsídio, existe um estudo, e a CEPIC contribuiu muito, mandou o Ministério do Planejamento, está junto, o Ministério das Cidades, eles consultaram a Caixa para que a gente faça ajuste nesse subsídio. Vai existir faixa 1,5 ano que vem? Aí eu concordo. Nessas condições não vai. Nessas condições de subsídio, o Ministério está fazendo estudo para fazer o realinhamento da curva. Não, mas eu acho que tudo, não é nem briga, eu acho que ele tem que sentar e discutir com profundidade. Não, tem que discutir com profundidade e fazer os ajustes necessários. Eu acho que vai existir até o faixa 2, acho que a gente precisa modernizar, repensar, e dinheiro existe nesse volume. Otimizar esses recursos, eu acredito, eu estou otimista que esse novo governo vai olhar para isso e vai fazer com mais velocidade pela equipe que eles estão montando e porque nós estamos no final de um governo. Tem várias sugestões lá da própria CEPIC. A minha sugestão, nesse viés que eu quero passar, é o seguinte:
Nós temos aí 1 mês e meio ainda para terminar o ano, que nessa equipe de transição, eu sei que a CEBIC está lá, eu acho que esses pontos cruciais dos programas precisam ser ajustados já esse ano, para que não haja uma solução de continuidade para janeiro. Essa é a minha visão. Boa noite. Só antes de, por gentileza, eu quero só, até por causa do adiantado da hora, em respeito ao Paulo e ao Zé, eu vou deixar só mais 2 perguntas, depois eu vou passar as considerações finais, tá bom? Ok? Por favor. Boa noite, Paulo. Marcelo Braga. Eu queria fazer primeiro uma observação com relação a esse horizonte que já foi vislumbrado em agosto e não foi esclarecido para quem está fazendo o jogo. Isso daí é preciso que os órgãos públicos tenham ciência de que isso pode ser uma sentença de morte para as empresas. Então, eu acho que em nome da transparência, não é justo que por conta de uma hierarquia, várias empresas sejam levadas a um ponto de insolvência por conta de uma questão de Estado. Então, isso aí é só uma observação. Mas eu reforço nessa observação sua também a minha convicção. Tem 3 anos consecutivos que em setembro, outubro, começa a faltar recursos do FGTS. E os remanejamentos são feitos. Naturalmente eram feitos. Este ano não conseguimos fazer naturalmente porque faltou o subsídio. Foi isso. Agora, reforço a minha convicção, que é, toda vez que você tem recursos em quantidade menores que a demanda, quando a coisa é rara, você cria critério. Não é? No caso, quando é raro, ele custa mais caro. No nosso caso, nós não podemos torná-lo mais caro. Então, nós temos que criar critérios. E essa é a minha convicção de que quais são os critérios que nós precisamos criar para o próximo ano, em que você, empresário, vai ter a previsibilidade. Ora, eu sei que o recurso é raro e é barato. Mas para eu conseguir, para eu pleitear, eu tenho que seguir essa cartilha, vai ter que ter essas... Aí sim nós teríamos transparência. Eu tenho essa convicção, essa é a minha sugestão para o Ministério das Cidades. Na terça-feira passei isso junto com a reunião da CEBIC e reforço hoje aqui. A minha pergunta é o seguinte, numa situação, hoje nós temos o fechamento do faixa 1,5. A minha pergunta é o seguinte, eu tenho a unidade do faixa 1,5 e que eu posso vender no faixa 2, pelo mesmo preço. Isso daí é permitido ou não é permitido? No caso de ser permitido, eu gostaria de saber, se for negado para mim, a quem eu ligo, para quem eu ligo. Olha, eu quero saber porque é muito fácil... Que negaram. Hein? Negaram. Negaram. Negaram? Negaram. Então eu gostaria de saber quem eu falo. Está correto. Oi? Tem instrução normativa que começou de uma forma e vai até o fim daquela forma. Está correto isso? Não, peraí. Você tem o faixa, eu posso vender, eu tenho uma unidade que está sendo vendida no faixa 1,5. Em Jaraguá do Sul, em Santa Catarina, por 117 mil. Eu não posso mais vender no faixa 1,5, mas eu posso vender por 117 no faixa 2. O cliente suporta isso. Tem um normativo, Zé Carlos, desculpa, tem um normativo, ele pode ser alterado, mas existe um normativo que diz, se começar no faixa 1,5, encerra no faixa 1,5. Se começar... Mas se não existe o faixa 1,5, como é que a gente faz? Não, no 2 pode. No valor lá do 1,5, 2 pode. O inverso que não pode. É o contrário. Agora, o que está ocorrendo é que o correspondente vai com a proposta de venda entrar no sistema com a proposta e o sistema não aceita. Diz que não tem recurso. Nós estamos com vários colegas da Caixa, superintendente aqui. Eu peço que, não sei qual é a superintendência que atende, mas você pode nos procurar quando terminar? O importante é a gente saber a quem nós recorremos, porque a agência não resolve. Manda para o Simples, que nós chegamos direto neles. É o melhor jeito. Obrigado.
para a gente poder ir encerrando. Paulo, deixa eu tocar numa ferida que eu acho que não é o problema da transformação. Não tinha percebido, que é com relação aos recursos do Fundo de Garantia que estão indo para as Santas Casas, né? Parece que é um volume de 4 bilhões por ano, e às vezes o pessoal que não sabe, às vezes talvez precise de uma mobilização para ajudar a que isso não ocorra mais, né? Porque se os recursos já são poucos e ainda tem essa sangria, né? É preciso que a gente estanque essa sangria, né? Então, queria ouvir um pouco de vocês sobre isso. Na outra, baseado nisso, responda essa, depois eu pergunto. Bom, eu quero ser testemunha do Zé Carlos. Eu vou responder olhando para o Zé aqui, porque eu quero ser testemunha do quanto o José Carlos vem brigando, isso é briga, né? Sobre esse assunto, e a Caixa também ela faz coro a isso. O presidente Nelson tem um posicionamento, e com os estudos a gente teve a ousadia de apresentar os estudos nossos para o presidente Temer de diversas maneiras e com muito embasamento. Então há uma união muito forte, há uma mobilização. Precisamos agora talvez fortalecer isso, porque o FGTS virou ele que está virando Santa Casa, né? Pronto-socorro. Nós temos lá mais de, sei lá, quase 200 tentativas, agora surgiu uma outra aí também, para regularização fundiária. Está sabendo? 450 projetos no mundo. Pois é, 450, eu achava que era 200, né? Mas a gente, corriqueiramente, a gente é chamado a construir subsídios para combater as tentativas de utilização do FGTS. Tá? Isso, mas a Caixa a Caixa tem esse posicionamento de defesa do Fundo de Garantia. Nós somos aliados a vocês. Eu quero fazer esse registro. Eu já estive com o José Carlos na frente do presidente Temer e eu vi a defesa veemente que ele fez sobre esse assunto, né, Zé? Ele e ela. Vou deixar a palavra para você. Você quer fazer uma pergunta? Eu deixo a sua por último. Deixa ele perguntar. Deixa ele é o último. Com o presidente, né? Por favor. Boa noite, eu sou o Vanderlei, da empresa VKR Empreendimentos. Uma audição seletiva só sobre, voltando um pouquinho, na faixa 1,5, certo? Está entendido que a meta reduziu, está claro, que nós vamos ter então até dia 10 de dezembro para contratar aí 2 bilhões e 414 milhões, 12 empreendimentos já contratados. E o faixa 1,5, que está contratado? Essa é a primeira pergunta. Eu, por exemplo, tenho um empreendimento que tem 60% de vendas ainda a fazer. Estou com 70% de obra. Não se tem mais assinatura de contratos para este empreendimento? Olha, nós também, nessa mesma reunião que a gente toda hora se refere a ela, era o posicionamento da Caixa, o meu passando ali, brifando, né, o presidente Nelson, que estava também presente, que a gente não podia frear de uma vez, mesmo reduzindo, não podia reduzir muito, porque todos os contratos PF, na conformidade da Caixa, é arriscado demais você não honrar. A mesma pergunta do individual. Então, nós fizemos um levantamento para detectar quantas propostas nós temos dentro da conformidade, ou seja, que você já atendeu o cliente, que você já fez a venda, que de repente já reservou o fundo de garantia e que você, talvez o cliente já tenha dado a entrada. A gente conhece esse procedimento todo de vocês. E nós temos hoje um volume que nós vamos honrar, que a gente pretende honrar, priorizando
propostas conformes, né? PF2 conformes, são aquelas já aprovadas na conformidade, e depois aquelas em conformidades nós vamos tentar contratar todas, tá? Então, se o seu empreendimento está com falta 60%, se desses 60% você mandou 30% para conformidade, esses 30% serão contratados. E o resto não? Não. O resto assim. Pode ser contratado na faixa 2? Pode. Você quer contratar na faixa 2? Não. O ano que vem, janeiro, nós temos um outro ano, nós vamos continuar com o programa 1,5, nas condições, talvez, pode ser que sofra ou não modificações, eu não posso falar por isso, porque a política, a diretriz é do gestor, que é o Ministério, mas este ano é como, assim, acabou o recurso, o orçamento. O ano que vem, começa tudo de novo. O ano que vem, daqui 1 mês e meio. 1 mês e 20 dias. Certo. Daí, agora vem a observação, né, como diz o colega. Isso também se sabe desde agosto. Não. Isso do e-mail, não. Isso do e-mail... Mas o assunto do subsídio já é sabido. E aí agora a pergunta objetiva é assim: por que se continuou contratando imóveis na faixa 1,5 e bancando demanda mínima de imóvel, de empreendimento que não começou a execução ainda? Olha, a resposta... Em detrimento daqueles que já estão em andamento. Olha, a resposta volta para aquela minha convicção. Eu acho que para a gente querer essa transparência necessária, nós temos que ter critérios. E estabelecer melhor uma maneira de se usar esse orçamento. Como eu disse, é programa de governo. Alguém falou da hierarquia, não é só questão de hierarquia, é questão que estava em tramitação, em tratamento, uma série de procedimentos com os representantes de vocês, com a Caixa e com o Ministério. Só que caminhou-se com muita boa vontade, né, Zé Carlos? Por um caminho. De repente não foi possível aquele caminho e realmente aconteceu isso. Eu creio que para o ano que vem a gente tem que repensar isso também. Inclusive a relação com o mercado, porque se você fizer acho que vale a pena um exercício da Caixa Econômica de levantar quanto foi contratado de imóvel hoje que está comprometido o dinheiro, com faixa 1,5, por exemplo, de imóvel que não está, de empreendimento que não está iniciado. Existe esse trabalho, esse monitoramento, esse monitoramento é mensal. E isso é dar conhecimento e visibilidade. A questão não é só o acompanhamento, é o processo decisório que nós tivemos essas condições que eu já acabei de relatar. Tá? Eu creio que, não quero dizer que passou, mas acho que tudo isso precisa realmente ser repensado, é a minha convicção. Tá? Repensado na forma de se usar esse orçamento, se vai ser mensalização ou não, se vai ser pode ser mensalização, pode ser por UF, mensalização por UF, mas com critério, mas tem que ser melhor. Vocês não podem ser surpreendidos tendo projetos aprovados em andamento, essa é a minha convicção. Desculpa a pergunta, complementando, desculpa, Alda, ser breve. Isso não está previsto no contrato? De atender os 100% da PF? Não. Em lugar nenhum? Não. 80%? Não. A gente pode entrar nesse detalhe. Mas... Não, é que assim, você tem que ter qual que é a dinâmica? Você tem que ter 100% dos recursos necessários para concluir a obra. Né? Lógico, você entra com a demanda mínima, você pode vender à vista, você pode vender a prazo, você pode vender por troca. Nem sempre eu, Caixa, vou saber quanto é que você realmente vai precisar. Isso acontece no durante. Mas mesmo assim nós temos esse estudo, essa previsibilidade, tá? Nós temos. Daqueles 120 milhões do Banco do Brasil, eu tenho um contrato para assinar no Banco do Brasil essa semana, da semana passada, pergunto. Não, lá está sobrando, lá tem. Tem mesmo? Eu não posso responder pelo Banco do Brasil, né? Mas essa é a pergunta, porque a origem não é a mesma? Não, ele tem lá. Ele passou o que ele não ia usar. É isso, tá? Fique tranquilo. Não, o que eu conversei com o Zé, antes de começar a reunião, foi o seguinte, que hoje o Temer assinou uma medida provisória, né, no Salão do Automóvel,
Senado aprovou. Não, o Senado aprovou hoje de manhã, tá? E ele assinou às 11 horas da manhã. A abertura demorou para realmente o Senado aprovar um crédito tributário de 1,5 bilhão, né, para as montadoras. Quer dizer, o que eu perguntei para o Zé é o seguinte: vamos dizer, por que acontece isso com as montadoras e não acontece com a construção? E ele me respondeu, né? Então eu gostaria que ele respondesse para todo mundo. Olha, eu posso responder? Um dia eu vou responder com uma história. Eu vi no Salão do Automóvel aqueles carros fantásticos com aquelas duas mulheres muito bonitas apresentando o carro e a Rede Globo entrevistando um rapaz, um senhor que entrou dentro do carro e as duas mulheres acompanhando, explicando as funcionalidades do carro, né? E ele foi entrevistado, ele estava encantado com o carro, né? Ele falou assim que aquele carro era demais, aquele carro era a vida dele, ele podia morar ali dentro. Aí perguntou, mas quanto custa esse carro? 950 mil. Não é? Lógico, eu vi isso mesmo, me chama a atenção o valor que de repente uma casa própria ou o lar talvez esteja na mente dos brasileiros atualmente. Será que a criação de valor do carro, da viagem para a França, ou lá para Bonito, no Pantanal, né, que é muito bom, minha terra, será que os eletrodomésticos, móveis novos, não estão chegando e gerando um valor mais forte na mente dessas pessoas do que o sonho da casa própria? Em que lugar está realmente o sonho da casa própria? Não é? Sim, por favor. Bom, primeiro é o seguinte, nós já vimos esse filme antes, tá? Então, primeiro, não deixe sua empresa quebrar. Não deixe sua empresa quebrar. A Caixa não pode descumprir contrato. Razão pela qual ela deu preferência para aqueles que ele assinou com cláusula suspensiva, onde o empresário tem um prazo para apresentar a demanda. Segundo, você já recebeu a produção como toda, tem 6 meses para quitar a dívida com a Caixa. É óbvio que você tem que ter essa prioridade, porque está lá no contrato dizendo que a primeira condição para você pagar é passar o repasse dessa dívida. Então não deixe sua empresa quebrar. Eu vi vários colegas meus quebrarem por conta dos agentes financeiros. Primeiro ponto. Segundo ponto, quem vai lançar empreendimento, não lance agora. Porque o Ministério Público vai em cima de você quando você publicizar as regras que são hoje e que 2 de janeiro não estarão valendo. Então, muito cuidado com lançamentos, que o Zé falou, exatamente por conta disso. Porque você vai estar informando regras que hoje valem e que o Ministério das Cidades, por exemplo, já está estudando a redução drástica do subsídio para a faixa 1,5. Então, nós estamos em novembro, boas festas, feliz ano novo, né? E aguarda acontecer realmente em 2 de janeiro. O orçamento vai ser aprovado dia 17 de novembro, mas com regras diferenciadas. Então, a cautela é importante. Só reforçando aqui, eu tenho que fazer eco ao que o Zé Carlos falou. A sua posição como agente financeiro é de dizer que está à disposição para financiar e vocês têm recursos e tal, mas os números não estão tão favoráveis. Aquele plurianual que você mostrou, ele, por conta de Santas Casas, está comprometido. Ele poderá não ser honrado. Então, haverá, se não existir nenhuma mudança estrutural, haverá redução e corte nos orçamentos. Tenho que fazer eco ao que o Zé Carlos falou. Vocês, por favor, vão devagar. Não é de hoje que a gente fala isso. Não que vai acabar o recurso, mas os recursos serão reduzidos. Esses orçamentos crescentes que a Caixa teve acostumada a operar nos últimos anos, nesse instante, isso acabou, é passado. O que vai acontecer é redução. Me desculpe contrapor com essa veemência, mas os nossos associados têm que saber que os recursos estarão mais escassos do que estiveram até aqui. Não vai acabar, mas não vai ter tanto como teve até então.
Pessoal, vocês vão me perdoar, mas a gente tem que encerrar. Eu, antes de passar as considerações finais do Zé e do nosso convidado especial, Paulo, eu quero agradecer. Eu vou ter que terminar porque amanhã nós temos às 8 horas da manhã um evento aqui do Seminário Jurídico. Tem uma equipe aqui atrás de mim aqui para montar o palco para amanhã. Então o pessoal já está esperando aí. Então realmente o debate vai longo aqui, a gente pode continuar lá em cima no nosso coquetel. Eu quero agradecer imensamente a presença de vocês e agradecer mais uma vez a presença do Zé. Eu sei que fez um esforço herculano para estar aqui. Paulo, obrigado mesmo por ter vindo, né? Realmente, essa última vez você não pôde por questão de aeroporto. Obrigado mesmo pela presença, pelo esse bate-papo, dessa transparência nossa do diálogo aqui. Agradecer a presença de vocês todos. Passar vocês primeiro para as suas considerações finais, depois o nosso convidado especial. Bom, o pessoal do palco vai esperar mais um pouquinho, porque realmente tem algumas coisas que eu quero falar e são muito importantes. Que me desculpe, meu amigo Paulo, eu não vou concordar com o otimismo. Obrigado, Cama, obrigado, Abelardo, porque eu ia falar muito, vocês acabaram falando do que eu queria muito dar esse recado. O recado que o Gama deu é verdadeiramente isso. Hoje nós estamos numa insegurança total. Você não tem definição de absolutamente nada, com certeza. E quem está falando para vocês são pessoas muito bem informadas, que lidam com isso no dia a dia. Existe uma dificuldade enorme de se lidar com esse assunto, porque realmente o remédio foi dado muito tarde para esse doente. Então agora, esse orçamento plurianual que foi apresentado, quando você projeta a partir de determinados parâmetros de emprego, você entende que tem que ter emprego ou desemprego aqui? Você entende que tem que ter PIB crescente ou decrescente aqui? Tudo isso é obra na verdade, é obra de ficção na prática. Quando você chega em 2020, por lei, ele tem que ter um mínimo de caixa. Em 2020, ele não fecha mais essa conta. Nesse plurianual aqui. Mesmo que aconteça tudo como você está pensando, tudo beleza, ele em 2020, não é 2030, ele já não fecha tudo isso aí. Ano que vem, desculpe, eu não sei o teu nome. Paulo. Por muito Paulo, né? Viu, Paulo? É o seguinte. Ano que vem, nós vamos ter uma queda de braço muito grande. Que é a turma que faz o e-mail, a turma que faz 2. Existe uma pressão muito grande de muitas empresas, no sentido de diminuir o ritmo, se for o caso, acabar com o e-mail e jogar todo esse subsídio por 2, porque você vai fazer muito mais unidades para o consumo. E subsídio é menor. A nossa tese é o contrário, é calibrar, e aí é outro puxão de orelha na caixa, de fornecer números, que a tua pergunta lá, Fred, né? Vanderlei, desculpe, né, Vanderlei, que você colocou, você não sabia, o problema é que os números são confusos. Eu participei de uma reunião há poucos dias, no qual o total que tinha disponível de subsídio até o final do ano, com o ministro, com o presidente, um monte de gente, tinha 3 números na mesa. E eu perguntei assim, qual que está valendo? E disseram, isso é transparente, isso é público. Público nada, porque você nunca sabe, porque não são coisas estanques. Não é uma fotografia, é um filme. Eu não sei quanto que tem na caixa, hoje, de contrato lá pronto, compromissado. Entendeu? E essas coisas não têm o grau de transparência que sim precisaria ter até para um vice-presidente da habitação saber como agir. É um dinamismo muito grande que precisaria ser consertado. O que eu falo e sei que está sendo transmitido, porque é isso mesmo, porque eu acho que o Brasil atingiu um ponto que a verdade tem que ser. Gostei muito do discurso do presidente eleito, no dia que ele usou 2 palavras básicas, verdade e liberdade. Eu acho que essas coisas são vitais para que a gente possa construir o país. Cuidado. O que eu não aguento hoje mais é resolver problema de empresa que está com dificuldades porque a Caixa não concede crédito. Não é só a Caixa, quando a gente está falando de Caixa, é um agente financeiro. Você contrata, ele te corta, não consegue repassar a unidade, vai discutir não sei o quê, vai ter crédito daqui a 6 meses, 1 ano. Não vai ter, porque a tua empresa está em dificuldades, ela não gerou caixa, ela não sei o quê. Então, muito cuidado, porque a história é uma hoje, e amanhã, quando for o frigir dos ovos, é outra história. O que nós precisamos, é por isso que eu forcei o Eliel, e vou pegar o gancho do Guido aqui. O que aconteceu com Santa Casa? Só quem queria
levar dinheiro para a Santa Casa, na esplanada dos ministérios, era o presidente da República e a bancada da saúde. Mas a bancada da saúde é a bancada da saúde. Nós não temos soldado na construção como tem a saúde. Ou você acha que não é merreca botar mais 1 bi, 2 bi para Minha Casa Minha Vida, que gera imposto, que gera um monte de coisas? Pô, quando eu fui lá e quase briguei a tapa com o Gilberto Ock, que hoje ele era presidente da Caixa, hoje ele é ministro da Saúde e foi quem levou o dinheiro do Fundo de Garantia para a Santa Casa. Entendeu? O que eu disse para ele? O que é isso, rapaz? Você não tem noção do que você está fazendo? Entendeu? Está tirando dinheiro que gera emprego para botar para rolar dívida, para poder diminuir o risco de crédito de agente financeiro, que foi isso que eles fizeram. Mas a bancada da saúde estava lá. Nós da construção não tínhamos soldado lá dentro. Agora eu quero saber nessa sala aqui, quem que vai me apontar, é isso que eu expliquei para o Eliel. Quais são os soldados que eu posso contar na semana que vem para botar mais 1 bilhão, 2 bilhões no orçamento da Minha Casa Minha Vida? Então é isso que eu quero que vocês façam. Me desculpe a ênfase, mas eu acho que é um grau de conscientização. Nós fizemos um trabalho no Brasil inteiro. Eu, pessoalmente, fui ver como é que funciona a entidade americana, dentro da regra, da transparência, do respeito, de tudo isso, tá certo? Que tem que ser feito, dentro do regime democrático. Infelizmente, nós não tivemos a resposta para hoje chegar lá e peitar, bater o pé na porta e dizer, é isso que eu quero, cara. Entendeu? Então, eu estou falando isso com vocês, porque nós temos que nos organizar. E vocês dentro dessa sala é que fazem eles. Aqui, eu conheço todos eles que estão aqui. Essa pessoa aqui luta pela gente que nem um louco. E apanha dos dois lados. Porque ele vem aqui, tem que te contar uma história que vocês pensam que é ele. A Caixa tem nada a ver com isso. A Caixa é um mero intermediário de dinheiro. Vocês entendem? Quem manda é isso. Sabe onde é que está o nosso problema hoje aqui, na verdade? Está com o Esteves, que é ministro do Planejamento. Que eu não vou contar qual foi o ministro que disse assim, esses caras, quando chegam em fim de mandato, só querem currículo para deixar sobra de dinheiro em caixa e não fazer as coisas que tem que ser feitas. Assim que o mundo anda. Sabe? É assim que a gente tem que fazer as coisas. Então, eu estou insistindo, e desculpa a veemência, a força que eu estou colocando, sem medo nenhum de falar coisa, porque acredito que o Brasil tem que encarar essas duas palavras, verdade e liberdade. E é por isso que nós estamos expressando com liberdade, é por isso que nós estamos tentando botar a verdade aqui para fora. Nós temos que nos unir cada vez mais. Vocês compreendem? É isso que eu preciso. Porque a hora que a gente der um berro, a tropa entra em campo. Vocês compreendem? Pelo amor de Deus, desculpe a ênfase, desculpe coisa, mas eu acho que é minha obrigação transmitir a vocês exatamente isso. E Léo, obrigado pela pergunta. Era essa a pergunta que eu queria responder. E quase o Léo me escolhendo. Tá bom, pessoal? Obrigado. Eu quero agradecer em nome da Caixa Econômica e dos colegas aqui da região. Alguns deles eu conheço de longuíssima data, né? Há muito tempo. A Elódia, que está me acompanhando aqui, veio de Brasília. A Daiane também. A gente está em alguns compromissos desde cedo. E o compromisso anterior foi justamente um fórum com a construção civil também. E o que aconteceu lá não é muito diferente daqui. Quando a gente olha a força que a construção civil, que a construção de habitação causa nesse país, o desdobramento em emprego e renda é muito forte. Quando a gente olha todos os indicadores econômicos que estão melhorando, mas o de emprego e renda é justamente aquele que ainda patina, e é aí que o Brasil precisa dar uma olhada com mais atenção. Se não tem outro setor que possa realmente movimentar com maior rapidez a economia do que a construção civil. Essa também é a minha convicção. E eu acredito que toda mudança vem para melhorar. Ninguém vai querer mudar para piorar. Então, meu otimismo vem daí. Que nós estamos passando iremos passar por uma transição. A Caixa está preparada para subsidiar do mais alto nível possível, com profundidade. A CEBIC também está. Eu tenho assim, que acreditar que nós vamos fazer os ajustes necessários. Lógico, é sim um otimismo com segurança, porque vocês são os empresários, que vocês têm que empreender com o pé no chão. E encerro com aquela minha convicção de que, matematicamente, se eu tenho uma vaga de emprego e 10 candidatos, eu vou eliminar 9. Eu crio critérios para isso. Matematicamente, se eu tenho mais
demandas do que recursos, eu não ter critérios claros, transparentes, nós vamos discutir isso ano que vem, talvez mais cedo. Muito obrigado.